Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 9 de maio de 2024. Hoje a gente vai passar para vocês uma atualização muito importante, principalmente para você que mora no Japão. Mais de 11 mil brasileiros correndo o risco de perder o visto permanente. A gente vai falar sobre isso hoje com dados estatísticos. Não é somente uma informação tirada de fontes de notícia. A gente foi direto na imigração e pegou um relatório ali que tem um levantamento da quantidade de pessoas que possuem visto permanente e também inadimplentes. Então a gente vai falar sobre isso em instantes. Também a gente vai falar sobre esse recall de mais de 100 mil produtos da marca Pasco, que produz pães. E esses pães, inclusive, que foram encontrados pedaços de ratos de até 5 centímetros. Pois é, uma situação bastante lamentável. A gente também vai falar hoje sobre a queda do salário real no Japão. Se você está achando que seu salário está comprando cada vez menos, você não está errado. E também sobre a questão do iene, que parece que mais uma vez, estamos em fase de alta do dólar contra o iene. Então, tudo isso e muito mais, já sabe, fica até o final do vídeo e já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho. Único jornalismo diário, gratuito e imparcial para vocês. Então, sempre apoie esse trabalho e bora ficar até o final do vídeo, porque hoje tem muita informação de utilidade pública para vocês. Então, primeira informação é toma cuidado com a marca Pasco. Por quê? Porque a gente teve aí mais de 104 mil produtos que foram não necessariamente contaminados, mas foram recolhidos das prateleiras dos supermercados. Dentre eles, os pães de 5 e 6 fatias. Pois é, o pão do dia a dia, pão com manteiga, pães de diversas variações da marca Pasco estão sendo recolhidos das prateleiras e claramente existe um grande problema por trás disso. Pedaços de ratos foram encontrados em diversas amostras e esse escândalo gerou, obviamente, uma repercussão extremamente negativa para esta marca, que, claro, estamos aí com muitas dúvidas sobre os processos de higiene na produção dos pães. E detalhes agora sobre os salários reais no Japão, que caem em março pelo 24º mês consecutivo. Ou seja, não começou hoje o problema do salário no Japão. Já segue 2 anos consecutivos. Todos os meses, um mês após o outro, o poder de compra diminui. O que significa na prática? Que a inflação está sempre maior do que o aumento nominal do salário, criando assim uma sensação de perda real de poder de compra. Então, é sim um problema se você está se sentindo cada vez mais acuado com os preços altos nos supermercados. Não é à toa, realmente isso está acontecendo. E antes da gente entrar na manchete, eu queria passar um recado rápido para vocês. E é uma informação de utilidade pública também com relação a passagens aéreas. Pois é, tá achando muito caro, tá pesquisando, mandando mensagem aí para 3 agências, 4 agências e não tá encontrando um preço bom. Talvez você esteja pesquisando na data errada. Infelizmente, viajar no mês de julho com saída do Brasil pode ser bastante difícil nesse momento. Então, busque datas alternativas. Se você quiser contar com a GSAI, é muito simples. Manda mensagem no WhatsApp aqui em cima, DDD 11 930 30 0101, para fazer uma cotação em uma data alternativa e ter acesso a promoções que caibam no seu bolso. Ainda tem passagens saindo do Brasil para o Japão e de volta 199 mil ienes. Tem, mas não é no mês de julho, é a partir do mês de novembro, por exemplo, em datas selecionadas. Então, não perca essas oportunidades, porque são poucas que já estão restando, mas eu ofereço para vocês que acompanham o nosso trabalho, realmente ainda tem disponibilidade. E agora, a gente vai falar, vamos direto aqui para o assunto dos residentes permanentes, e quando a gente fala de 11 mil brasileiros que correm risco de perder o visto permanente, não é absolutamente nenhum exagero.
Saiu uma notícia publicada por um dos jornais mais conceituados no Japão, que acabou repercutindo também na ANN, Japan Times, NHK, enfim, já circulou nos principais jornais de que cerca de 10% dos residentes permanentes de uma amostragem da Agência de Serviços de Imigração, que fez a consulta dos impostos locais, prêmio de segurança social, dentre outros tributos que estão inadimplentes. E o novo projeto de lei, que está para ser aprovado, pode revogar de forma imediata após a aprovação a residência permanente daqueles que estejam inadimplentes. Portanto, cuidado. A gente foi atrás das informações e recebeu da imigração os dados atualizados daqueles que possuem residência permanente no Japão. Os dados até 2021, que são muito parecidos com 2022 e 2023. Lembrando que o levantamento de 2024 ainda não saiu, é só divulgado no final do ano, começo de 2025. Detalhes aqui, como a gente pode ver, o total de residentes no Japão e a proporção que é residente permanente. Quando a gente olha, por exemplo, o Brasil, a gente tem aqui um total de 112.923 no fechamento de 2021 residentes permanentes, sendo que pela amostragem que foi feita junto com a agência de imigração, 10% dessa turma está inadimplente pelo menos um tributo no período que assumiu a residência permanente. E alguns de vocês devem estar se perguntando, mas da onde que surgiu essa informação? Até porque, para se tornar residente permanente, você tem que estar com os impostos em dia. Pois é, muita gente aproveita o momento de estar com residência permanente para deixar de pagar os impostos, começar a resgatar o Chacai Roquem no Brasil, dentre outros tipos de modalidade que a imigração não gosta muito bem. Então, é uma situação complicada e que compromete aí 1 em cada 10 brasileiros com status de residência permanente no Japão. Então, se você tiver uma casa financiada e você tiver, por exemplo, devendo imposto para a prefeitura, cuidado, porque você pode sim ter problemas contratuais, inclusive, de não poder permanecer no país por muito mais tempo. Então, você fez um contrato de 20 anos, você não possui mais residência permanente, um visto de 1 ano, 3 anos, por exemplo, você pode sim ter as suas condições de contrato também revogadas por conta justamente do seu status de residência. Então, é uma situação que já fica mais comprometedora. Então, tá saindo do papel esse projeto de lei e não é brincadeira, né? Então, como vocês podem ver, os números não estão conspirando a favor da nossa comunidade. Então, se você tem dúvidas sobre como pagar os seus impostos, ou se você conscientemente sabe que está devendo, corre atrás de pagar. Ah, mas eu não tenho dinheiro para isso. Então começa a se planejar, porque caso o projeto de lei seja aprovado, você pode ter a sua residência permanente revogada. Pois é, não é mais uma especulação. O governo está chegando próximo dessas pessoas que não pagam impostos, inclusive, detalhes. Para quem trabalha com imigração, conhece imigração no Japão, a imigração está cada vez mais exigente com os estrangeiros. Os brasileiros fazem parte, sim, desse público que a imigração está exigente. A imigração não libera mais vistos tão longos, principalmente para quem acabou de chegar no país. Então tomem cuidado, o alerta está dado e mais de 11 mil brasileiros sim estão na mira da imigração do Japão. Isso para perder o seu status de residência. Não serão deportados, vão ter que tirar visto de ano em ano, de 3 em 3 anos, mas a vida muda a partir do momento que o projeto de lei for aprovado e você estiver inadimplente. A gente espera que haja um período para você poder pagar os impostos e que haja, digamos assim, um momento de você conseguir centralizar a sua dívida de alguma forma, mas as regras desse processo de quitação ainda não foram divulgadas, até porque o projeto de lei ainda não foi aprovado, ok? Então, aguardem maiores informações, porque isso não é boato, isso é de fato algo que pode começar ainda em 2024 e começo de 2025. Portanto,
cuidado. E detalhes agora com relação ao Banco do Japão. E mais uma vez, aquela questão de que o iene se desvaloriza com relação ao dólar, a inflação no país está preocupando, não cai, as taxas de juros são muito baixas, próximas de zero, e a pressão por elevação das taxas de longo prazo continuam aumentando. E parece que ao longo dos últimos meses, principalmente dos últimos dias, o responsável do Banco do Japão, o Ueda, ele trouxe essa informação de que provavelmente o aumento unilateral será inevitável. Pois é, mas já passou da hora. Até porque o mercado tem respondido muito mal ao olhar as ações que o Japão tem dado nesse momento com relação à taxa de juros. E a última vez que o Japão se pronunciou a respeito, o iene caiu lá para a zona dos 160 ienes para $1. E uma atualização agora daquele caso do homem de 51 anos que foi preso depois de ter esfaqueado até a morte uma mulher em um apartamento na região de Shinjuku, em Tóquio, no Japão. Como vocês podem ver, a perícia trabalhando, né? Obviamente, detalhes que já foram divulgados. Parece que os dois já se conheciam, inclusive a vítima já tinha aberto denúncia com relação o assassino há mais de 3 anos atrás. Muita gente diz e afirma que a polícia do Japão, em muitos casos, é omissa. Parece que dessa vez aconteceu mais uma vez. Infelizmente, a gente tem que trazer aqui a realidade. A polícia no Japão não leva a sério muitos casos, principalmente quando não há uma comprovação de ameaça grave, né? Então, talvez esse tenha sido um caso, mas que acabou mal. Será que isso vai mudar a forma como o Japão entende esses tipos de denúncia? Não sabemos, infelizmente. Então, vamos acompanhando mais detalhes. Aqui a gente tem uma nota rápida sobre um caso que aconteceu em Chiba, na região metropolitana de Tóquio, de um homem de 36 anos que foi preso depois de condução perigosa da sua bicicleta. Vejamos o momento exato durante a noite que ele foi no sentido praticamente contrário contra um caminhão e desviou praticamente em cima da hora com relação o caminhão, sinalizando de que haveria a colisão frontal e depois desviando. Ele foi preso por essa conduta e, obviamente, vamos entender o porquê que ele estava, no caso, andando de bicicleta de forma tão perigosa. E, desta vez, a gente fala de estrangeiros que foram presos, mas não são brasileiros. 2 residentes do Japão de Camboja, né, de nacionalidade de Camboja, foram presos por roubar mais de 1 quilômetro de cabos de cobre, né? Então, realmente é uma situação, olha só o tanto de cabos de cobre que foram roubados, mostra que existem quadrilhas especializadas neste tipo de crime e que os crimes também não acontecem só com os brasileiros, ou não são cometidos somente pelos brasileiros. Tem muito estrangeiro que pisa fora da linha também. E dessa vez, os cambojanos foram presos por conta disso. E tivemos aí um mal entendido no trânsito em que um homem chegou a atirar para cima depois do fechamento aí num cruzamento. Pois é, mais uma vez, no Japão a gente tem esse tipo de incidente e aconteceu, né, em Sengawa, na linha Keio, na cidade de Chofu, em Tóquio. Então a área residencial ali, pacata, teve de fato tiro pro ar e a pessoa que atirou pro ar, que foi presa inclusive, foi ali, pode ser muito bem membro da Yakuza, né, que é a máfia japonesa. Portanto, cuidado, arranjar briga de trânsito ou fechar alguém no trânsito também pode ter consequências ruins. Nesse caso foram 2 japoneses, mas se você é estrangeiro também se envolve com esse tipo de problema de trânsito, realmente é algo que pode ser incontrolável. E detalhes também sobre o Tribunal do Japão, que aprovou uma mudança de nome de família para casamentos homoafetivos, ou seja, homens que casam podem trocar o nome, o sobrenome, no caso, para o outro, né, do cônjuge. Então, isso foi aprovado pelo Tribunal do Japão, mostra claramente que
há uma progressão, né, um progresso de fato aí nessas políticas de reconhecimento de união homoafetiva. Uma notícia importante também, o mercado de carros autônomos. A Honda está investindo bastante dinheiro, principalmente para automatizar o sistema de serviço de transporte de passageiros e tem ali investido unindo forças com empresas de táxi no Japão para a direção autônoma. E a expectativa é que daqui a alguns anos sejam lançados os primeiros modelos, sejam operacionalizados esses modelos que recebem passageiros sem a necessidade, ou se transportam sem a necessidade de motorista. E não perca essas oportunidades, vocês que são descendentes japoneses apenas até terceira geração, estão com visto na mão, reentre, tá no Brasil, manda mensagem pra gente porque tem oportunidade de emprego, inclusive com custo zero. É isso mesmo, não paga nada nem no Brasil e nem no Japão, mas para isso precisa atender alguns pré-requisitos. Então manda mensagem no WhatsApp, tá aqui em cima, não precisa ter pressa, é só pausar o vídeo e anotar aqui em cima, 11 9 30 30 01. Manda mensagem no WhatsApp, fala com um dos especialistas da GSAI que vai atendê-los com relação a essas demandas, beleza? Então pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse conteúdo, já clica no botãozinho do like aqui embaixo. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo que é de utilidade pública. Combinado? Então é isso. Até o vídeo de amanhã. Todos os dias, vídeo novo aqui no canal. Tudo sobre o Japão.